Novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada, último programa, aliás, desta terceira temporada, regresso agendado para setembro. Rui Pego ausente hoje, Luís Marinho, Luís Marques e Oliveira e Silva, aqui ao vivo e a cores. Boa tarde a todos. Vamos começar talvez pelo acontecimento mais planetário, o Mundial de Futebol. A Espanha já arrumou a França e isto, eu pergunto, Luís Marques, se de algum modo inibe de responsabilidades o nosso Martínez que tanta gente criticou. Bom, se a Espanha for campeão do mundo, sem dúvida, não é? Se não for campeão do mundo, apesar de tudo, atenua um bocado. Mas, na realidade, atenua um bocadinho, na medida em que ontem o que se viu foi uma Espanha que foi mais dominadora com a França, que até agora era claramente a melhor seleção, do que tinha sido com Portugal. Portugal, portanto, deu mais luta à Espanha do que a França deu ontem. Para a minha surpresa, diga-se passagem, que estava a apostar numa vitória da França. Também eu. E na realidade fui surpreendido por uma Espanha muito bem organizada, muito compacta e que não deu possibilidades, chances nenhumas à França de ganhar. Assim, nesse sentido, sim, portanto, esse teu argumento, tanto colho, portanto, e que inibe aqui um bocadinho, portanto, toda esta anátema que houve sobre agora ex-selecionador, já temos um novo selecionador, e é preciso recordar um pequeno detalhe. Fomos nós aqui que neste programa que demos em primeiríssima mão que Jorge Jesus era o próximo selecionador da seleção portuguesa. Perder no dia da conquista da Bastilha... Eu não concordo com o vosso argumento. Vamos lá discordar. Em relação ao Sr. Martínez. Eu ainda não argumentei. Mas não concordo pelo seguinte. Mas concordo com o Luís Marques. O facto da Espanha poder vir a ser, e penso que tem agora grandes hipóteses de vir a ser campeão do mundo, não invalida o facto de Portugal ter jogado, ou por outra, não ter ousado ganhar à Espanha. Sim. Porque o que aconteceu foi que Portugal não ousou. Portugal deu muito mais luta à Espanha do que a França deu, sem dúvida rigorosamente nenhuma, o que deixa aqui antever que se tivesse havido um rasgo, se tivesse havido um selecionador, um treinador a sério, não é? Nós, eventualmente, eu não estou a dizer que ganhávamos ou não, sim, mas eventualmente, pelo menos podíamos ter ido ao prolongamento, se tivesse havido um bocadinho de ousadia. As substituições foram infelizes. Não substituiu bem. Para a França foi um balde de água fria perder no dia da tomada da Bastilha. Exato, não é? Bom, mas por cá o Luís Marques já assinalou, voltou o pitoresco Jesus, é ele que vai salvar-nos. Pitoresco porquê? Pitoresco por causa da linguagem, por causa, enfim, de toda a cromática que ele... Eu não estou a chamá-lo de cromo, mas estou a dizer toda a cromática que ele tem. Hoje é uma grande personagem do futebol português. Com toda essa componente pitoresca, na verdade, ele é um ser humano interessante e eu tenho a particularidade de eu já ter conhecido pessoalmente num jantar promovido por amigos comuns e fiquei muito impressionado com a forma como ele expôs. Ele fez uma intervenção, falou da vida dele, eu fiquei muito impressionado com ele, portanto, com a simplicidade dele, com a maneira tão honesta como fala da vida dele e da família e tudo. Portanto, acho o Jorge Jesus melhor do que aquilo que muitas pessoas pensam, claramente o melhor treinador do que muitas pessoas julgam, e que eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Tem mãos para o Ferrari, que é a seleção? Acho que tem. Acho que talvez seja dos treinadores portugueses o único, ou um dos únicos, talvez o outro fosse o Mourinho, que tenha mãos para este Ferrari. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tu? Eu não quero estar sempre aqui a discordar de vocês, não estou a dizer que ele não tem mãos, mas eu gostaria que tem que haver um ponto de viragem na seleção, não é? E penso que não é com treinadores como o Jorge Jesus, nem muito menos como o Mourinho, que foi personalidade que eu não gostaria de ter visto na seleção, não gostaria de ver na seleção, obviamente reconhecendo todos os méritos e tudo aquilo que o Mourinho já ganhou e naturalmente vai continuar a ganhar se tiver mãos para o Real Madrid. Mas eu gostava que houvesse, se vocês me perguntarem quem é, também não sei, mas que houvesse qualquer novidade do ponto de vista de alguém eventualmente mais novo, com outras ideias, com outra forma de olhar para o futebol, e que desse, mesmo que Portugal não ganhe, ou tenha um mau desempenho no próximo europeu, mas que se olhe para daqui a 4 anos, que se construa verdadeiramente uma equipa, coisa que Martínez nunca conseguiu fazer. Se Jorge Jesus conseguir,
se Jorge Jesus conseguir, já é um feito absolutamente notável. Nós nunca tivemos, de facto, tanto jogador com a qualidade que temos. Nunca tivemos um conjunto. Aí discordo-te um bocadinho, Luís. Desculpa, nós temos aqui 3 ou 4 jogadores tu que são dos melhores do mundo. Na seleção, portanto, do Euro 2004, por exemplo. Quem é que Figo? Tínhamos o Figo, o Rui Costa. Já tinhas o Ronaldo, tinhas o Rui Costa, tinhas uma defesa coriácea. Talvez. Tinhas o Costinha, tinhas uma. Tinhas o Pauleta, tinhas uma equipa fabulosa. Talvez. Nós criámos aqui um bocado a ilusão que temos a melhor geração de sempre. Não temos uma boa geração, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, se é a melhor geração de sempre, nós tivemos outras gerações muito boas. E essa geração de 2004 foi uma geração excepcional. Entretanto, antes de irmos à nova mediatização dos jogos através do CZTV e do YouTube e cá da Live Mode TV, há uma coisa que o Infantino já tem ideia, que é alargar ainda mais o Mundial para 64 seleções. Isto é uma loucura. Eu nem sei sequer se ele informou a Federação Portuguesa dessa intenção. Acho que não informou ninguém. Não? Pois. Não, acho que não. E o que é que acham disso, Luís Marinho? Em relação ao Infantino, o que eu acho é que ele devia ir para a rua. Sim, já disse esta semana passada e confirmo. Acho que o Sr. Infantino é um vírus que anda ali. Podemos lançar aqui uma campanha. Uma campanha anti-infantino. Acho que é um vírus no futebol. Mas pronto. Agora, pela cabeça dele, qualquer dia, temos um campeonato do mundo de futebol, tem com 150 equipas, ou com todos. Podem jogar todos. O facto é que este foi muito visto. Foi um sucesso. Do ponto de vista mediático, são 48. Tem que se reconhecer. Foi. Alargar ainda mais. Tem que se reconhecer. Foi um sucesso porque alargou, portanto, a outros continentes, a outras nacionalidades e uma representatividade, tanto mais global do futebol, que não era conhecida e que não se traduziu numa grande disparidade na qualidade. Tendo 2 jogos, acho eu, que tiveram resultados muito assimétricos, muito díspares. Os resultados foram bastante equilibrados em geral, portanto, o que significa que há um grande equilíbrio do futebol global. Agora, esta proposta parece-me bastante irrealista, mas calha com uma outra que foi feita há uns tempos, também no seio da FIFA, que era o de acabar com os campeonatos regionais, o campeonato da Europa, o campeonato da América Latina, e fazer para o Mundial 2 em 2 anos. Portanto, já houve essa proposta. No fundo, ou seja, dar todo o poder ao futebol à FIFA, e acabar com as federações regionais, na realidade, que deixavam de ter poder. Não sei se isso acabou. Essa discussão penso que está ultrapassada, mas que volta agora com esta ideia do alargamento, porque quanto mais se alarga, tanto mais força dá à FIFA. Não sei, eu espero que isso não vá para a frente, porque também isto tudo tem limites. Não é? Também é um exagero. A revolução absoluta nas transmissões televisivas, não é? Sim. Voltamos a esse caso. A transmissão através do YouTube foi um sucesso e foi uma brutalidade. Eu ontem recebi números da Casa TV. O pico de audiência da Casa TV, que pertence, como sabem, ao Live Mode, portanto, que integra o Live Mode, mas isto, números no Brasil, atinge 24.227.687, com um pico de audiência, de coisas ligadas, não é? Portanto, aparelhos ligados. É uma loucura. Portanto, estamos a falar de números absolutamente estratosféricos. Não é? Nas televisões clásicas e nos dinheiros de direitos ou não, Luís? Vai ter, porque este sucesso que estamos agora a assistir das transmissões no YouTube deste campeonato, eu penso que é a primeira vez, o último acho que não foi, mas penso que esta é a primeira vez que acontece e que está a ser um sucesso, vai provavelmente fazer com que o YouTube, que tem uma capacidade financeira quase ilimitada, na medida que pertence, portanto, ao Google, como sabemos, possa investir mais nos eventos esportivos. E ao investir mais nos investimentos esportivos, ou seja, no futebol e noutros desportos, vai retirar, portanto, esses eventos dos canais tradicionais e retira-lhes também uma fonte de negócio. Isso vai, no meu próxima entender, etapa, isso vai acontecer. Este já tem outros direitos, não tem só este. Portanto, isso vai acontecer. E o peso que o YouTube tem hoje, do ponto de vista do consumo de televisão, por exemplo, nos Estados Unidos já é maioritário. Já há mais pessoas a ver YouTube. Agora, embora também tenhamos que fazer aqui uma ressalva, o YouTube não é um canal, é uma plataforma que tem muitos canais, tem muitos canais lá dentro, não é? Mas
o consumo desta plataforma já é superior a todos os canais privados, os canais tanto temáticos e jornalistas nos Estados Unidos. Na Inglaterra, se não é maioritário, está muito próximo disso. E, portanto, o consumo do YouTube está a crescer um pouco em todo lado, o que vai colocar aqui uma série de desafios aos canais tradicionais, no sentido de saber como é que concorrem com este poder. Que é um poder, volto a referir, financeiramente, portanto, muito poderoso. Vamos deixar o planeta e aqui ir para o retângulo. Há dois ministros que estão com suores frios neste tempo quente, não é? Luís Neves por um caso, enfim, que envolve uma casa, enfim, diria que já é um clássico na nossa liturgia política, mas, e a notícia do jornal Nascente Sol, que pode ter alguns aspectos controversos, não sei qual dos Luíses, mas o homem está mesmo em dificuldade, ou isto, como diria o doutor António Costa, incha, desincha e passa? Quer dizer, incha, desincha e passa é provável. Agora, o que eu acho fantástico é que um caso como este, que é uma coisa, não sei qual é a grande importância que isto possa ter, pode ditar o fim de um ministro. Sim. Eu não sei, obviamente, se ele se vai demitir, não acredito que vá. Também não me parece que o Primeiro-Ministro lhe retire a confiança. Estou a dizer que não me parece, não sei se vai acontecer. O Primeiro-Ministro foi muito claro em relação ao Ministro da Educação, não foi tão claro em relação ao Ministro da Administração Interna. Mas o que é certo é que, de facto, falávamos disso há pouco, antes do programa. Eu não sei o que é que as pessoas pensam quando estão em cargos públicos com esta importância e com esta visibilidade, como é evidente, porque está inerente à importância, porque é que não olham para as coisas que têm em mãos, ou que tinham em mãos antes e resolvem as coisas de uma forma normal. Quer dizer, não consigo entender isto. Luís Marcos, o problema estava não no ministro, que tem feito um bom trabalho, digamos, aparentemente, ele é um homem de ação, mas no diretor nacional da Polícia Judiciária, não? Sobretudo depois de fazerem rusgas e coisas enormes. O problema é que neste momento eles são a mesma pessoa. Não é? Eu sei, está bem, mas não está em causa o comportamento dele no ministro, é o passado, os antecedentes. Não é? Portanto, nós não podemos, portanto, reduzir o passado a nada. Portanto, neste caso concreto, o que me parece, deixa-me só voltar um bocadinho atrás em relação àquilo que disse o Luís, e também tu. Acho que é preciso fazer aqui um elogio ao jornalismo. Sim. É devido a um jornalismo. É, claro. Porque esta história do Ministro da Administração Interna só é conhecida porque o jornalismo deu, pode-se discutir a forma, é sempre discutível, um aspecto mas a verdade é que a notícia foi dada por um jornal, portanto, e a partir daí tornou-se um facto político, não é, que obrigou o Ministro a 3 entrevistas infelizes, aliás, nos últimos dias. E também, aliás, o processo dos exames que tem sido bem acompanhado pela comunicação social. Portanto, o escrutínio que está a ser feito está a ser bem feito. Isso é preciso, esse elogio deve ser feito. Depois, os dois temas são diferentes. Em relação à educação, diferentes nas consequências. Em relação à educação, eu tenho a ideia de que o problema do Ministro Fernando Alexandre se vai resolver na sexta-feira. Tanto quanto sei. Para o bem ou para o mal? Não, para o bem. Tanto quanto sei, neste momento, há 90 e tal % das provas estão efetivamente corrigidas. Portanto, há uma possibilidade muito grande de, na sexta-feira, ou até eventualmente antes, ele fixar as notas, e de fixar as notas, enfim, grande parte do problema, portanto, desaparece. Não desaparecem algumas outras consequências, vai haver mais contestações, mais correções, etc. Mas, enfim, o compromisso que ele tomou, ele vai assumi-lo e vai ser concretizado. Isso, obviamente, vai fazer com que toda esta polémica vai atenuar bastante. É claro que não elimina os erros que ele cometeu neste processo todo, mas politicamente acho que está salvo. Relativamente ao Ministro da Administração Interna, aí já me parece um pouco mais difícil, não é? Porque tenho dúvidas que este tema vá desaparecer da agenda, que ele fica fragilizado, como disse o Luís, não há dúvida nenhuma. Toda aquela imagem que ele tinha impoluta, de homem sério, de homem acima de qualquer suspeita, portanto, desapareceu aqui, parcialmente pelo menos.
Ele não se explicou, trocou as mãos pelos pés e os pés pelas mãos, e não consegue fazer uma coisa muito simples, que é demonstrar que pagou para aquelas duas faturas, que é a coisa mais simples que podia haver, não é? Há duas faturas que ele reconhece que existiam. Portanto, não consegue, apresentar os comprovativos do pagamento, é um pouco estranho, e não percebo como é que ele, portanto, não mata. Ele podia matar uma parte da polémica se apresentasse, portanto, esses dois comprovativos, e não o ter feito é estranho. Verdade, se diga também que em Portugal fazer uma obra e ter uma fatura já é uma performance rara, não é? Já, mas pagá-la também. Já agora, não é? Também é natural depois que se paga a fatura. Não, mas só ter, um cidadão que passa uma fatura com IVA e com isto e com aquilo, já se torna raro. Se a fatura não foi pago, ou ainda não foi pago, ou há qualquer dúvida no pagamento, enfim, deixa o ministro, tanto alguém que é ministro, para numa situação difícil. Depois, claro que isto depois é pescadinho de rabo na boca, porque depois da história das obras vem a história da piscina e do tanque, se há um tanque, se há uma piscina, se está licenciado ou não está licenciado, parece que não está licenciado, segundo a Câmara de Odmira, ou seja, isto é um embrulho de que o ministro provavelmente ainda vai sofrer um bocado. Eu recordava aqui o caso da doutora Ana Gomes, que também dizia que era um tanque, afinal era uma piscina e teve que destruir o tanque ou a piscina. Mas há aqui um detalhe, que na altura a doutora Ana Gomes não era ministra. E este é ministro. Portanto, as consequências são diferentes. Exatamente, não é? Exatamente. Uma nota ainda sobre a questão dos professores. Quando se olha para a contestação dos professores, e o Primeiro-Ministro dizia que há uma resistência à mudança, o que parece, digamos, de algum modo evidente, também se nota que muitos dos professores que vêm contestar a forma e o sistema, alguns são realmente agentes políticos também, porque alguns foram militantes e candidatos em eleições, por exemplo, não é? Sim. Isso aconteceu já, mais do que uma vez, e até aconteceu falávamos disso há pouco, que até apelava ali diretamente à mobilização geral. Vai haver uma coisa no sábado. Portanto, não sei se é falta de cuidado das televisões quando convidam as pessoas que podiam ser um bocadinho, enfim, não digo isentas neste caso, porque são professores, mas que tivessem um bocadinho mais de distanciamento do ponto de vista político-partidário. Não sei se há algum cuidado em relação a isso, mas tudo isto, apesar dos exageros, não invalida a questão central. Não é? A questão central é que um organismo como o Ministério da Educação foi completamente incapaz, do ponto de vista tecnológico, de resolver um problema que já não é um problema assim tão... isto já não é uma coisa do século XXII. Não, mas passamos para a informática, já a semana passada tínhamos visto aqui, quando transitamos para a informática... Deve ser um drama nacional, deve ser um drama português, porque... Mas é um bocadinho, não é? Quer dizer, nós, Eduardo, se bem te lembras, nós vivemos isto quando fizemos transições, por exemplo, na Lusa, que foi um cesarilho, mas estamos a falar de há 30 anos atrás, ou mais do que isso. Nós acho que temos um problema intrínseco com os computadores. Não sei, o português, com o computador não é uma coisa... Do lápis e do papel. Exato. Mas é mais para aí. Estamos a gravar quarta-feira, amanhã quinta-feira há o debate do Estado da Nação, não vamos antecipar aqui nada, certamente, mas para vocês, qual é o estado dos portugueses? O estado dos portugueses. O estado dos portugueses é voltar de ir de férias, não é? Acho eu. Não é? Pois, eu acho que aliás é o meu caso também. Não sei, sinceramente não consigo ter uma ideia. Não detectas um estado de alma assim geral? Acho que há um estado de alma, tanto tem alguma perplexidade com estas... com as coisas mundiais também, não? Sim, e cá, não é? Ou seja, porque na realidade o que aconteceu nos últimos 2 meses com esta história, portanto, dos exames e as trapalhadas todas, penso que terá colocado os portugueses um pouco em guarda relativamente ao governo e às expectativas que tinham no governo. E as sondagens mostram isso. Portanto, ou seja, aqui, aparentemente, não direi um final de ciclo, mas uma alteração no ciclo político. Né? Há uma desconfiança em relação ao poder político que não havia há uns meses atrás, como se viu nas eleições. Não é? E essa é talvez a principal mudança que ocorreu nos últimos meses, foi uma expectativa mais negativa do ponto de vista da relação dos portugueses com o poder político, que dá o PSD numa situação, portanto, mais complicada. Há algumas eleições que, inclusive, algumas sondagens que está em terceiro lugar. Portanto, penso que é esse, para mim, neste momento,
se eu posso dizer com alguma, se tentar interpretar o pensamento dos portugueses, é alguma desconforto e alguma desconfiança em relação à capacidade que este governo tem de cumprir as promessas para tanto que teve. Pois, eu acho, apesar de tudo, que somos um país um bocado bipolar, não é? Porque nós assistimos nas televisões as pessoas a queixarem-se imenso, o custo de vida, etc, etc, mas depois olhamos e vemos tudo quanto é festival, tudo quanto é consumo, uma brutalidade, os festivais estão completamente cheios, portanto, as pessoas, apesar de tudo, não se inibem de se divertirem, e é capaz de até ser bom. É um bom escape. É um bom escape, mas é caro, em alguns casos, e pronto. Portanto, quer dizer, é evidente que o país, não sei se o país está pior, ou vai estando pior ao longo dos anos, porque nós temos, por um lado, a realidade e depois temos a percepção, não é? É um bocadinho como a segurança, não é? As pessoas acham todas que isto é um país muito inseguro, mas depois nós vemos os números e não é país inseguro coisa nenhuma. E porquê? Muitas vezes é a percepção das notícias que cada vez são mais nas televisões e em alguns jornais, e as pessoas começam a criar uma ideia que depois não se adequa à própria realidade. Agora, nós sabemos que os portugueses têm sempre uma tendência para se queixarem, portanto, queixam-se por tudo e por nada. Agora, aquilo que eu concordo com o Luís Marques é a desconfiança perigosamente a aumentar em relação a tudo quanto é político. Mas curiosamente... Luís, há só uma coisa em relação àquilo que em relação às percepções, eu entendo Sim. que nós podemos ter uma percepção errada daquilo que as pessoas pensam, portanto, e do dia-a-dia das pessoas. Isso, concordo completamente com isso. Agora, há um dado que é objetivo, não é? O que é objetivo são as sondagens, não é? E as sondagens mostram portanto, uma erosão do governo, não é? Do PSD. E essa erosão revela algum descontentamento. Pode não ser neste momento um descontentamento que se manifeste numa oposição ao governo, mas, portanto, numa expectativa, portanto, no facto do governo não estar a cumprir algumas expectativas que criou nas pessoas. Portanto, eu admito isso, não é? Admito isso. E estes dois, agora eu tenho alguma curiosidade de ver quais são os números das próximas sondagens, não sei quando é que vão aparecer, mas acho que até o final do mês poderão haver, pelo menos a decorrer da manhã vai haver, certeza, porque é mensal. Eu vou ver, portanto, qual é o efeito que estes dois casos, quer dos exames, quer agora deste caso do Ministro da Administração Interna, vão ter no ranking do PSD nas próximas sondagens. Mas, entretanto, o Pedro Passos Coelho, ele próprio, voltou a sair da toca e, a propósito de um livro cujo autor ninguém sabe quem é, enfim, o que interessa é o discurso dele, veio dizer que o governo faz excesso de escolhas partidárias e plasma aquilo que fazia o governo socialista. Se isto não é uma crítica contundente, não sei. Não podia ser mais contundente, não é? Sim. Aliás, reagindo a uma notícia que veio também num jornal que diz para que o governo substituiu 12 responsáveis da Segurança Social, se não me engano, por 12 responsáveis que eram do Partido Socialista, por 12 responsáveis que eram do PSD. Aliás, o governo não faz mais do que os outros governos fizeram. É um chamado vir ao disco e toca o mesmo. Pois, fazem todos o mesmo. Não é? Eu agora não tenho na cabeça exatamente o que é que foi o governo Passos Coelho, mas não sei se tinha assim tantos independentes. Não sei. Às tantas a maioria eram independentes. Em Portugal há uma tradição que é má, que é o seguinte: há países em que quando o governo muda toda a administração e há outros que mantêm. O caso dos americanos, não é? E há outros que mantêm, que é o caso da Inglaterra. E Portugal não fica a meio caminho, não é? Nem mantém. Vai mudando, não é? Os governos chegam, mas depois vão mudando. Vai mudando devagarinho. Tem sido sempre assim. Não é? Mas isto chega a um ponto em que até uma pessoa como o Miguel Relvas viu-se a repercussão na imprensa de já sugerir uma moção de confiança. Quando se acha que o governo tem que pedir ou deve pedir uma moção de confiança, já se viu que a última correu mal, houve eleições, isso não significa que há qualquer coisa que de realmente muito instável quando é dito por pessoas... Mesmo no PSD. Exatamente, claro, sim, mas é preciso ver o posicionamento do Miguel Relvas nesta guerra, não é? Portanto, é um homem ligado intrinsecamente ao Pedro Passos Coelho, portanto, tem uma estratégia um bocadinho de erosão em relação ao Montenegro, para ver se a coisa favorece.
Eventualmente ninguém sabe, porque já falámos aqui várias vezes, ninguém percebe bem o que é que o Passos Coelho quer. Sim. Se quer ser líder do PSD, em todo caso, a imprensa vai atrás. Só quer chatear. Isso, claro, isso é a imprensa. Se ele aparece e fala, é natural. Pois, exato, a imprensa está lá para isso. Manda aqui o nosso amigo Eduardo, não é? Portanto, que é um antipassista militante. Vamos deixar o homem falar. Eu deixo. Eu queria saber a quem é o autor do livro. Era a única coisa que eu estava a também não sei qual é o autor do livro. Havia declarações dela, mas não fixei o nome do livro. Se algum de nós quiser escrever um livro, não convidem o Passos Coelho para apresentar, por favor. Ao contrário, convidem para ser notícia. Se notícia eu. Por ver que o livro não é notícia. E o Sebastião Bugalho, que acabou por ficar ali numa situação um bocado esse vai ser o meu enigma. Então falamos disso. Podemos falar agora. Então, adelante. Sim. Diz lá. Não, é o meu enigma, não consigo... Mas, em relação a isto, não sei, bem, não quero antecipar o enigma do Luís, mas o que eu acho extraordinário é como é que, independentemente de outras considerações, como é que o porta-voz do PSD diz com a maior simplicidade deste mundo que o Governo vai dar aos professores que estão a fazer as provas um bónus que é pagar-lhes horas extraordinárias. Espero que não seja esse o teu enigma. Quando isso está na lei, é obrigatório. Sim, quando se trabalha fora de horas, normalmente paga-se. Não sei, acho que tem que ser pagas, não é? Bem, há uma agora questão que é um verdadeiro enigma e que deu brado até inclusivamente de um arremesso de má disposição contra a comunicação social, foi o caso extraordinário da falta de água em Almada. Portanto, Almada, que é uma cidade enorme, não é? E enfim... município enorme. Sim, Almada é a cidade e tem uma vasta extensão, nomeadamente a Costa da Caparica, ficou sem água. E eu achei muita graça porque recebi aquelas coisas que se recebe no WhatsApp, que era a Inês de Medeiros vestida de Maria Antonieta e dizendo assim, não há água, bebam champanhe. É uma boa. Não, já temos com humor, não é? Agora, o que é que isto significa? Quer dizer, eu aprovo, olha, aí está um ponto a favor da Inês de Medeiros. Se não há água, se beba champanhe. Desde que o município ofereça, está-se bem. Desde que não perca a cabeça. Não, mas ela teve uma intervenção pública bastante um bocado agressiva. Sim, ela não teve bem, ela está manifestamente perdida no meio daquela confusão. O que parece acontecer, para além, porque depois diz que as pessoas consomem muita água e não sei o quê, isso é que é o problema. O problema parece ser ao longo dos anos, às tantas anterior, obviamente, à própria gestão da Inês Medeiros. Que já está no terceiro mandato. Sim, está a fazer o terceiro. Já devia haver alguma coisinha em relação a isto. É, de facto, a loucura de ligações clandestinas naqueles bairros. Também não há fiscalização. Não há fiscalização. O que é que as câmaras fazem? Claro. Tem sistema, não tem que fiscalizar isso, não é? Pois, portanto... Agora vir acusar as pessoas de consumir água a mais... Bem, mas, de qualquer forma, eu não sei, mas há aqui uma penalização aparente, quer dizer, quem vive na margem sul do Tejo tem problemas acrescidos, porque tem dificuldades de transposição para este lado por causa da ponte, tem as greves sistemáticas nos barcos, nos comboios e tal, mas mesmo assim ainda continuam a votar bastante à esquerda, não é? Quer dizer, é quase um enigma, não é? Em todo o caso, esta situação causa um transtorno de reputação ao Partido Socialista? Ou limita-se a uma questão autárquica? Bem, não tenho ideia, sinceramente. Até porque ela, como dirigente do Partido Socialista, tem sido discreta, não é? Não tem tido grande relevância, não acho. E o Carneiro teve aqui a inteligência de se afastar um bocado disto, não é? Tem mantido algum silêncio, prudente silêncio relativamente a esta matéria, a este assunto,
e acho que aí fez bem, distanciou-se do problema. Não acho que sim, não acho que não vai causar nada. Nós não falamos ainda hoje do caso da RTP, normalmente é sempre um tema recorrente. Ia só assinalar que está em curso o período de um recrutamento da administração que é feito, começou a 10 de julho e vai até 15 de setembro. Eu não sei se vocês têm uma opinião sobre isso, mas este timing, fazer um concurso no mês de agosto, é uma coisa razoável ou parece-vos um bocadinho fora de horas? A mim acho um timing, não sei como, mas um bocado extraordinário. Sim, quer dizer, acho que talvez não seja a melhor altura, mas é o que é. Apesar de tudo, estamos a falar de 2 meses, portanto, para haver algum tempo para quem se quiser candidatar ter, portanto, tempo para preparar um bom projeto que seja, ainda por cima, dentro das linhas impostas pelo CGI, não é? Portanto, vamos ver o que é que isto dá, sinceramente, vamos ver o que é que isto dá. Eu acho que bom é alguém se preocupar com uma grande reestruturação a nível da RTP, que isso é que é importante. Esperemos que o próximo Conselho de Administração tenha essa missão na cabeça, e seguindo os timings que nós já conhecemos que o CGI falou, portanto, que é uma coisinha para 3 anos. Portanto, Luís Marcos. Digamos bem, acho que não é uma boa altura, naturalmente. Acho, aliás, portanto, que houve aqui um conflito, não sei se aberto, se não, com o poder político relativamente aos timings, porque a composição do Conselho Geral Independente vai mudar a partir de novembro, porque um dos membros acaba o mandato e vai ser substituído. E quem vai ser substituído, tenho quase certeza, por alguém que é indicado pelo Governo. Pelo Governo ou pela maioria na Assembleia da República. Sim. Significa que pode alterar a relação de forças dentro do Conselho Geral Independente, que continua a ser um órgão político, não é? Não tem nada de independente. Esta história do Conselho Geral Independente, tirem lá o independente, é um Conselho Geral dependente, não é? Portanto, é político, pronto. E, portanto, as forças que neste momento controlam o Conselho Geral, tanto o Conselho Geral Independente, vão alterar-se, e nem sequer vou a qualificar se são de esquerda ou de direita, não é isso que eu estou a dizer, mas vão alterar-se a partir de novembro. O que seria normal e o que seria sensato é que o concurso ocorresse depois disso, não é? Portanto, aparentemente este Conselho Geral Independente, esta composição, quis, tanto ser ele a escolher a próxima administração, que será uma administração escolhida por um Conselho Geral Independente com uma composição diferente daquela que escolheu o próximo Conselho Geral Independente. Ou seja, isto é um bocadinho estranho, não é? Seria mais avisado que se esperasse algum tempo, até porque há questões em relação à reestruturação da RTP, em relação às questões estratégicas da RTP, que deviam ser um pouco mais ponderadas. Basta ler o caderno de encargos, portanto, do concurso que está neste momento a correr, para se perceber que aqui, portanto, é mais do mesmo, ou seja, não tem nada de estratégico no sentido de pensar um serviço público para o futuro. Enfim, veremos como é que isto vai acabar, mas sim, que a altura não é boa e que o timing não é o melhor, não é? Há um tema que me intrigou muito esta semana, não sei se vocês viram, mas foi as decisões do governador do Banco de Portugal sobre a sede. Que há tempos eu até falei disso, não se sabia nada da sede. O Santos Pereira foi à Assembleia da República e anunciou que encolheu a sede decidida por Centeno. De 2 edifícios passou para 1. E o outro respondeu que não percebia como é que isso era possível, só se as secretárias passassem a ter 80 centímetros, o que não me parece ter a dignidade de quem trabalha no Banco de Portugal. Claro. E 32 milhões, não, porque estão habituados a outro Fausto, mas encolheu também 32 milhões de euros, ao que parece. Isto é normal num país em que há um conselho de administração e depois aparece uma única pessoa e modifica tudo, até quando se sabe que o resto da equipa é mais ou menos igual. Não sei se quase um enigma, não é? Não, quer dizer, bom, não é bem um enigma, porque é o seguinte, porque na realidade é um bocadinho preocupante neste sentido. Independentemente
do projeto do Mário Centeno ser o adequado ou não, ou ser megalómano ou não, ou ser faraónico ou não, a verdade é que foi aprovado pelo Conselho de Administração, pelos governadores de Portugal. Depois, com as críticas do poder político, não é? Depois houve um broá político relativamente ao projeto, não é? E agora vem esta administração, que eu até tenho em consideração, acho que estão a fazer um bom trabalho, não é? Está em causa, fazer esta revisão do projeto. O que parece que é o Banco de Portugal a acolher tanto a crítica do poder político, tanto e a contestação ao projeto. Isso já não parece assim tão bem. Portanto, acho que o Banco de Portugal é independente e, portanto, deve fazer aquilo que acha melhor. Independentemente, eventualmente, se considerar que este projeto até é melhor e, portanto, se for possível fazer com menos de 32 milhões de euros aquilo que o Mário Centeno queria fazer, melhor ainda. Portanto, palmas para o atual governador. Eu propunha que nós não deixássemos de dar uma saltada ao resto do mundo, ali para os lados do Médio Oriente e do Estreito de Hormuz. Luís Marinho, a dinâmica que está instalada de guerra intermitente entre o Irão e os Estados Unidos é uma coisa que, do ponto de vista internacional, já não sobressalta, mas que pode ter, de repente, um desenvolvimento mais violento, ou não? Não, o que eu acho é que... e a cimeira da NATO... O que se está a sobrepor a tudo é o discurso diário do Trump. Eu acho que é isto que está a fazer as manchetes e que está a fazer rolar a informação, muito mais do que os efeitos da própria guerra, não é? Se eu tivesse envolvido em petróleos e tivesse barcos ali no Estreito de Hormuz, ficava todo contente, porque comecei a ter medo de pagar 20% e agora já afinal, de um dia para o outro, já não se paga 20%. Portanto, é este estado de cabeça do presidente norte-americano que está a alimentar, e vocês reparem que nós abrimos as televisões e o que se ouve é o Trump disse hoje isto, Trump disse aquilo, amanhã fala sobre não sei o quê, agora já está a anunciar que amanhã no discurso sobre o Estado da Nação que vai anunciar uma coisa muito importante, calcula-se que é sobre eleições, portanto toda a gente teme que sejam mais golpadas para ver se consegue ganhar as intercalares. Portanto, o que está ali, e eu penso que ele, obviamente, não, quer dizer, ele pode não ter uma cabeça muito arrumada, mas parvo é que ele não é, e portanto, obviamente, ele já percebeu que é isto que movimenta toda a informação. Portanto, é tudo aquilo que ele diz, mesmo que ele diga hoje uma coisa e amanhã o seu contrário. Mas o poder de fogo iraniano é notável. Agora, tudo, não é? De facto, é um bocado verdade Não sei. Pois, o problema é que... Acho que ninguém sabe. O problema é que nós não sabemos, não é? As missas e tal, mas não tem grande efeito. Agora, que já o poder de fogo americano, seguramente que já não é nada que possa ser subestimado também pelos iranianos. Pois não. O que nós entramos aqui foi numa fase de uma guerra surda, não é? Uma guerra, tanto daquelas guerras subliminares, tanto que existem, mas a gente vai tentando esquecer. Isso vai, provavelmente... É preciso recordar, quando foi do Vietnã, quando os primeiros acordos de paz e as negociações de paz demoraram 5 anos e houve sempre guerra durante os 5 anos. Ou seja, nunca deixou de haver guerra. Não é? Sim, e eles estavam a negociar em Paris, havia delegações permanentes durante 5 anos que andaram ali a negociar. Portanto, provavelmente vai acontecer uma coisa parecida, tanto ali, em que os gajos negociam, em que as duas partes negociam durante algum tempo e depois há umas guerras. Porque há muitos conflitos ali. Portanto, este conflito que está a haver agora por causa do Estreito de Hormuz é porque o Irão quer ser o dono de todo o Estreito de Hormuz. E há do outro lado mas o Irão não é dono de todo o Estreito, porque há duas passagens, não é? Exatamente. Há uma passagem que é controlada pelo Omã e uma passagem que é controlada pelo Irão. Sim. E eles começam a bombardear mesmo os que passam tanto naquilo que é controlado por Omã. E é evidente que quando atacam, os americanos têm que reagir. Não há como não reagir, não é? Isto, os estreitos têm legislação própria. Não passa para a cabeça de ninguém os espanhóis e os ingleses e os marroquinos acabarem com os estreitos de Gibraltar. Ou os chineses, no caso de Taiwan, no estreito de Taiwan, portanto, começam ali a separar aquilo, portanto, o comércio mundial colapsa. Uma pausa aqui, nós voltamos daqui a nada com os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem começa? Eu vou pegar naquela conversa que iniciámos há pouco. O meu enigma é muito simples, é o seguinte: o governo tem um porta-voz.
o líder parlamentar do PSD é, na prática, também o porta-voz do seu grupo parlamentar. E, entretanto, o PSD, partido, tem um porta-voz. O que é estranho, e isso é o meu enigma, é porque é que é o porta-voz do partido que anuncia medidas e anuncia situações que têm a ver, umas vezes, com o governo, outras vezes com o Parlamento. Esse é o meu grande enigma. Luís Marques. Bom, o meu enigma... Eu volto ao futebol, porque por uma notícia que vi hoje, que foi... me chocou. Em 1994, o Brasil foi campeão do mundo no primeiro Mundial que aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se estão lembrados disso. No regresso da seleção ao Brasil, por acaso eu estava lá, e houve um grande escândalo, porque a Federação Brasileira teve que alugar um outro avião para trazer as encomendas, todas as compras que os jogadores fizeram nos Estados Unidos. Compraram tudo, portanto, coisas para televisões e não sei o quê. Portanto, havia uma lista nos jornais, publicavam uma lista, portanto, do que é que os jogadores traziam no tal segundo avião. Este ano aconteceu uma coisa extraordinária. O avião que trouxe a comitiva da Federação Brasileira de Futebol só trouxe um jogador. Onde é que estão os outros jogadores? Foi tudo para os clubes. Há aqui o enigma. Ou ficaram nos Estados Unidos a ver como é que se joga futebol, ou tiveram medo de regressar ao Brasil. Vou mais pela segunda hipótese. O meu enigma tem um bocado a ver com aquilo que se passa na esquerda. O LIVRE fez um congresso e manifestamente quer colinho do Partido Socialista para chegar ao governo, até já tem nomes para ministros, mas o mais extraordinário é a colisão que houve dentro do Bloco de Esquerda. Há aqui uma debandada de 60 pessoas, portanto, entre trotskistas, maoístas e comunistas formais, a confusão está instalada e, como há dias dizia o Luís Marques, não se sabe do líder. Onde é que está o preso? O preso não é? Deve estar em Coimbra. Está fechado, deve estar refugiado. Não sabe o que é que se passa. Alô, José Manuel Pureza, se puder dizer alguma coisa, nós cá estamos para ouvir. Vamos terminar aqui este programa. As Crónicas da Idade Mídia chega ao fim da sua terceira temporada. Em setembro voltamos. A produção de Marina Duarte, cuidado técnico de Beatriz Garcia, o desenho sonoro do António Fialho, a imagem a cargo de Ricardo Fortunato, em podcast, sempre ao alcance de um clique. Até setembro, boas férias para quem estiver, para os outros, aguentem. Muito obrigado. Um abraço para o Rui Pego. Sempre. E um abraço para o Rui Pego, que cá estará depois a conduzir as operações a partir de setembro.